Fala pessoal, eu sou o Luiz Araújo e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre histórias da pré-temporada da NBA que chamaram um pouco mais atenção e agora vale a pena a gente ficar de olho para ver como que elas vão se desenrolar ao longo da temporada 2020-2021. A primeira delas, vamos falar do atual campeão do Los Angeles Lakers, mas na verdade é sobre um elemento novo aí nessa rotação. Estou falando do Talen Horton-Tucker, jogador que até chegou a ser usado na rotação ali pelo Frank Vogel em momentos muito esporádicos durante os playoffs, mas a maior parte do tempo ao longo do campeonato passado foi com a D-League, né? E ele jogou muito bem nessa pré-temporada em alguns jogos, aproveitou a chance de ser titular em alguns deles. Ele fez, por exemplo, no jogo contra os Los Angeles Clippers, que ele foi titular, ele fez 33 pontos, 10 rebotes, 4 roubos e 4 assistências. Então preencheu de uma maneira bem impressionante ali o box score todo, né? Com 4 arremessos certeiros de 3 pontos em 5 tentativas. Também deixou muito boa impressão quando foi usado a partir do banco de reservas. Ele teve um jogo de 18 pontos contra o Phoenix Suns. No outro jogo contra o Phoenix Suns também ele fez 12 pontos saindo do banco essas duas partidas. Mas o que chamou a atenção é que ele parece um cara que pode causar impacto tanto com a bola nas mãos, fazendo às vezes de armador, como fora da bola, recebendo ela em movimento. Ele tem um porte físico muito interessante, uma envergadura muito boa, que o torna muito versátil na defesa e uma máquina de ameaçar ataques adversários, forçar desperdícios de posse de bola. E o Frank Vogel falou o seguinte sobre ele: o Taylor nos impressiona a cada dia, tem uma ótima atitude, espírito competitivo, entra em quadra com humildade todos os treinos. É um talento sensacional e estou pegando mais duro com esse garoto do que com outros jogadores do elenco, caras mais experientes, porque eu acredito que o Tucker tem ótima chance, uma chance muito sólida de ser realmente bom para a gente. E isso eu falo agora, de imediato, e não pensando daqui a alguns anos. Foi o que falou o Frank Vogel sobre o Talen Horton-Tucker. A gente sabe que o LeBron James, o Anthony Davis, esses caras mais experientes do elenco, ainda mais por se tratar de um time que chegou à final, teve a off-season mais curta de todas, junto com o Miami Heat, o outro finalista, é um time que vai tentar... Tudo indica que vai se poupar um pouco mais ao longo da temporada, ainda mais a temporada sendo bastante intensa, com muito jogo em pouco tempo. Então, o Talen Horton-Tucker, tudo indica que vai receber mais chances para jogar, não só mais minutos, mas eventualmente ser titular. E essa impressão que ele causou na pré-temporada foi muito boa. A gente quer ver agora se isso vai ser levado para a temporada regular. É mais um elemento aí que torna esse Lakers muito mais curioso de se ver durante a temporada regular do que já seria naturalmente. Vamos pular para o segundo ponto agora. Brooklyn Nets, naturalmente, já seria um time que a gente acompanharia com mais atenção durante a temporada, pela entrada nessa rotação ali no elenco do Kevin Durant, que ficou fora a temporada passada inteira, recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles. E o Kevin Durant parece muito bem recuperado. A gente viu algumas coisas na pré-temporada. Seria natural a gente esperar que um pouco enferrujado, talvez até um pouco mais lento, porque tendão de Aquiles é uma lesão das mais ameaçadoras para carreiras de jogadores de basquete, e o Kevin Durant voltou muito bem, causou uma impressão muito boa de retorno dele. Ele continua com essa primeira passada explosiva, consegue atacar close-outs, né, quando a defesa chega para cobrir o espaço. Ele continua conseguindo driblar esse espaço aí e continuar a quebrar a defesa, finalizar, enganar marcadores em movimento. A capacidade técnica dele de chutar por cima dos marcadores mais baixos continua ali também. Então, tudo indica que vai continuar sendo um jogador muito, 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 muito acima do nível médio da NBA. Até uma projeção um pouco mais otimista, que a pré-temporada deixou a gente trabalhar com isso, de que ele vai voltar a ser o jogador que ele era. Não parece ser impossível a gente ver isso. A impressão deixada na pré-temporada foi muito boa. E é o time como um todo que está jogando muito bem. Deu para ver ali o Kyrie Irving algumas horas jogando sem a bola nas mãos, deixando para o Spencer Dinwiddie
essa função, e o Kyrie Irving sem a bola conseguindo abrir a quadra, arrastando o marcador dele para longe, algumas movimentações sem bola que parecem ali mais promissoras. É um time que tem muito talento. Essa questão, esse ponto de interrogação em cima do Kevin Durant, a partir do momento que ficar um pouquinho menos duvidoso esse lance com ele, essa situação de como vai ser o retorno dele, já podemos olhar para esse time do Nets como uma coisa que pode dar muito certo. Foi uma coisa que chamou atenção na pré-temporada e pode dar certo demais nessa temporada regular também. Pulando para o próximo assunto aqui, que eu tenho, é um jogador que está numa situação crítica na carreira, a gente pode dizer assim. A pré-temporada ajudou a deixar essa questão ainda mais preocupante para ele. Eu estou falando do Lauri Markkanen, o finlandês, ala pivô do Chicago Bulls, escolha da 7ª posição do draft de 2017. Ele teve uma extensão, ele teve um primeiro ano positivo, né? Causou uma boa impressão, deu até a entender assim que poderia ser melhor do que as pessoas imaginavam na época. O tempo passou, ele não desabrochou, não desenvolveu do jeito que poderia se esperar de alguém tão novo. E agora a história que a gente tem com relação ao Markkanen nessa temporada ele vai ter essa evolução, ele vai merecer essa extensão do Chicago Bulls. Será que a nova direção da franquia vê o finlandês como uma parte importante do futuro do time, ou já olham para ele como alguém indispensável, que talvez não seja um pilar tão importante assim para o futuro? São questões que ele vai precisar responder. Tem uma coluna no site da ESPN americana, assinada pelo Zach Lowe, um dos melhores jornalistas que trabalham com a NBA no mundo, dá para dizer isso tranquilamente. Ele colocou uma luz amarela em cima do Lauri Markkanen para essa temporada também, com relação ao arremesso de 3 pontos dele. A gente trata como carro-chefe, mas não é tão bom assim, não passa de mediano muitas vezes. E ele destaca ali que o Markkanen precisa acertar esses arremessos de longe, seja de 3 ou até arremessos de longa distância de 2 pontos que ele eventualmente tenta. Ele precisa ser um cara que acerta mais para forçar as defesas a saírem correndo em cima dele e ele conseguir atacar esses close-outs que eu falei um pouco mais cedo, que sem essa capacidade o Lauri Markkanen não consegue driblar, não consegue criar espaços, não consegue continuar quebrando defesas, e aí ele acaba se tornando um peso para esse ataque do Bulls. Então essa é uma coisa que já vinha antes mesmo da pré-temporada, essa conversa, e a pré-temporada começou, o Markkanen jogou mal os primeiros jogos, deu a entender ali, parece que existe um risco de o Patrick Williams, o novato escolhido nesse ano, na 4ª escolha do draft pelo Bulls, que talvez possa ele ser o titular pela defesa muito versátil que ele mostrou, por uma capacidade atlética bem superior ao do finlandês, e trabalha-se ali com a possibilidade do Markkanen virar um reserva essa temporada e cair de vez no conceito da nova direção da franquia. Então, o último jogo dele na pré-temporada do Markkanen acabou sendo muito bom, ele acertou arremessos. A questão agora é a gente continuar acompanhando essa novela. Se ele vai aproveitar as chances que ele certamente vai ter nessa temporada, sob um novo comando técnico, claro que isso faz muita diferença também, isso pode ajudar, mas é a chance dele. Então é uma história que a gente começou a ver na pré-temporada, vale a pena continuar de olho agora na temporada regular. Outro jogador em situação para a gente ver ali como volta, e depois de alguns insights ali durante a pré-temporada, estou falando do John Wall. O John Wall ficou 2 anos praticamente sem jogar, vem de uma série de lesões, né? Também passou por tendão de Aquiles, e ninguém sabia exatamente como seria esse retorno dele para o Houston Rockets, depois da troca, né? Aquela troca envolvendo o Russell Westbrook, por ter feito 2 anos quase sem jogar. Era uma interrogação gigantesca em cima do que o Rockets estava recebendo em troca do Russell Westbrook. E as primeiras impressões foram muito boas. O John Wall, ele disse que está se sentindo ainda mais rápido do que ele era antes da lesão, o que por si só já é impressionante. Isso eu quero esperar um pouco mais para ver. Aquela explosão que ele tinha antes, nos primeiros anos dele de liga, eu não sei se ele tem razão em falar isso não, até torço para que sim, porque ninguém quer ver jogador se prejudicando por lesão na carreira,
mas eu iria com calma. A questão que o John falou em tom de brincadeira, que ele conseguiria atingir 12 assistências por jogo nesse sistema tático do Stephen Silas, o novo técnico do Houston Rockets. E aí é uma coisa que, claro, ele falou em tom de brincadeira, mas deu para ver nesse esquema do Houston Rockets, nesses jogos de pré-temporada, uma coisa muito voltada para o John Wall aproveitar mesmo essa capacidade dele como passador. Ele se beneficiou disso, ele conseguiu fazer os jogadores em volta dele acertarem arremessos, encontrar os caras livres ali em volta, né? E o Houston Rockets ainda é um time que tem caras prontos para ajudar nesse sentido o John Wall. A gente não sabe ainda, claro que a grande interrogação em torno do Houston Rockets para a temporada seria a permanência ou não do James Harden. O James Harden continuando ali, claro que o John Wall não vai conseguir essas 12 assistências por jogo, a gente tem que ver quanto que ele teria a bola nas mãos se os dois realmente forem jogar juntos ao longo da temporada, mas o que ele mostrou nessas oportunidades que ele teve na pré-temporada de ser o comandante do ataque, mostra que tem um bom nível ainda para assumir esse tipo de tarefa dentro de uma equipe e que, eventualmente, se o Houston Rockets decidir mesmo trocar o James Harden, a gente não sabe com quem vai ser, qual seria o pacote, mas o John Wall parece um cara que realmente pode assumir essa tarefa de ser o condutor de bola primário, o organizador de jogadas, enfim, de você dar a chave do ataque nas mãos dele e ele se aproveitar disso dando passes decisivos em posses de bola. Então foi uma pré-temporada positiva nesse sentido para o John Wall. Agora o desafio é ver, sim, temporada regular, jogos mais competitivos, jogos mais pegados, ele consegue manter essa boa impressão do retorno dele. Outro ponto que eu separei aqui para a gente conversar diz respeito ao Anthony Edwards, primeira escolha do draft pelo Minnesota Timberwolves. A questão em cima dele é muito em cima de um jogo específico do Timberwolves na pré-temporada contra o Dallas Mavericks, que o Anthony Edwards ele acabou viralizando ali algumas posses de bola que ele estava envolvido, marcando o Luka Doncic. Ele entregou um bom trabalho nesse sentido, chegou até a surpreender muita gente, porque a defesa era um ponto que algumas pessoas viam como uma preocupação no jogo desse jovem atleta. E você entrar na NBA, ele ainda nem fez estreia, né, oficialmente, mas nesses primeiros jogos de preparação, você entregar uma defesa desse bom nível, muito bom nível, em cima de um dos melhores e mais fortes candidatos ao prêmio de MVP, a gente pode dizer isso sobre o Luka Doncic, é definitivamente um ótimo sinal, um excelente cartão de visitas. Então, o Anthony Edwards mostrou esse ponto muito destacado no jogo dele nesse momento da pré-temporada. Foi uma surpresa. A gente tem que ver agora se foi só um lapso, se ele vai continuar sendo capaz de entregar isso aí em marcações individuais, né, num contra um. A gente sabe que um novato naturalmente vai apanhar um pouco para entregar um nível de consciência de defesa coletiva que jogadores mais experientes são capazes de entregar. Então, isso a gente pode até esperar um pouco mais de eficiência nessa questão, por se tratar do Timberwolves, ainda um time que está no processo de maturação, a gente não sabe se vai chegar lá ainda, mas ainda está desenvolvendo a defesa coletiva. Não é um time, não é uma das melhores defesas, um dos melhores sistemas de defesa da NBA. Mas a questão em cima do Edwards nesse sentido é no 1 contra 1. E a impressão deixada foi muito boa pelo que a gente pôde ver. Agora é saber se isso vai ser mantido, se isso vai se sustentar para quando a coisa começar para valer. O último ponto que eu separei aqui para a gente conversar, até foi um assunto no podcast New Orleans Pelicans, mas aqui eu trago especificamente o Zion Williamson. O Zion teve duas partidas muito boas em pré-temporada. A última delas contra o Bucks foram 31 pontos, 9 rebotes, 12 em 22 nos arremessos de quadra. E mais do que os números em si, o que chamou a atenção foi como ele construiu isso aí. Uma variedade grande de lances, de jeitos de se fazer a cesta. Então, recebendo no poste baixo, usando o corpo, usando as costas, beleza, isso ele fazia. Agora, ele se afastou um pouco mais, recebeu fora do garrafão, usou a mobilidade dele para vencer jogadores do mesmo tamanho dele, até jogadores da mesma altura, mas aí ele consegue não só ser mais explosivo, como mais forte, é claro que ele é. Então, ele está mostrando
algo que a gente esperava dele desde quando ele foi a primeira escolha do draft lá atrás, em 2019. Essa combinação física que torna ele um problema para quem for marcá-lo, né? E o David Griffin, general manager do Pelicans, até falou o seguinte sobre o Zion Williamson. Ele disse isso antes da pré-temporada: quando ele estiver saudável o suficiente para jogar o seu jogo, jogar mais com a bola, jogar mais infiltrando e menos como uma presença no garrafão, eu acho que aí vocês vão ver o verdadeiro Zion entrar em quadra, fecha aspas, por David Griffin. E isso tudo que ele falou, acho que resume o que a gente viu na pré-temporada. E isso que a gente viu na pré-temporada é um jogador dominante, é um jogador que é muito difícil imaginar como vai ser contido, como as defesas vão fazer para segurar a produtividade dele. Então foi um sinal muito positivo. Claro que a gente tem que ver como ele lida com as lesões, se ele vai conseguir engatar mesmo a sequência, mas é aquilo, os primeiros sinais foram muito positivos, agora é a hora da gente ver na temporada regular. É isso, pessoal. Se você tiver outras coisas que você gostaria de ver na temporada, outras questões que chamaram mais atenção durante a pré-temporada, que vocês estão curiosos para ver, manda aí, escreve nos comentários, dizem aí que mais vocês estão curiosos para ver, que a temporada tá chegando aí, a gente vai curtir juntos mais uma vez aqui no Triple Double, tá legal? Valeu, até a próxima. Tchau.